Lost and Damned, diz a lenda que um policial do 3º nível investigou algo que deveria ter permanecido nas sombras. Seu senso de dever, sua obsessão pela verdade e sua crença ingênua de que fazer a coisa certa ainda significava algo, foram sua sentença. Quando as elites criminosas tomaram ciência do que ele havia descoberto, a resposta foi rápida e exemplar. Sua esposa e sua filha foram brutalmente assassinadas, suas posses confiscadas, sua reputação destruída e sua identidade apagada. Como punição final, foi lançado ao 4º nível, uma condenação humilhante, o prego final em um caixão. A lenda continua dizendo que esse homem viveu por anos remoendo ódio, culpa e revolta, despido de sua dignidade e vivendo entre miseráveis sem teto, até que encontrou abrigo em uma facção de bairro pequena e esquecida. Ali, entre criminosos de segunda linha e almas quebradas, ele enxergou uma oportunidade. Após a morte do antigo líder, assumiu o comando com uma frieza e disposição que ninguém esperava e deu ao grupo um novo significado e nome, tão direto quanto profético: Lost and Damned, perdidos e malditos. Não era apenas um nome, era uma sentença compartilhada, um grito de guerra, uma súplica. Os olhos desse homem então se ergueram para a cidade inteira. Sua raiva era tamanha e tão abrasadora que incendiar New City não bastaria. Ele queria levar a guerra até o topo, até os palácios invisíveis onde os verdadeiros culpados jamais sangravam. Derrubar as torres, trazer abaixo o teto de concreto e levar uma horda violenta de fudidos e malditos até o topo. Então, homens e mulheres de índole duvidosa, passados manchados e revoltas semelhantes, vieram à facção como mariposas atraídas pela chama. Não buscavam redenção, buscavam vingança, família, propósito e permissão para odiar. A lenda diz que, a partir daí, uma nova guerra começou. Não mais um conflito entre facções ou corporações. Um novo tipo de guerra que botaria de joelhos a cidade mais sanguinária do mundo, a Cruzada de Limpeza. Guerra total. Uma revolta travada por uma população irada contra parasitas e carrapatos. Uma cruzada urbana que se vendia como justiça. Era supostamente a guerra do bem contra o mal, embora ninguém mais soubesse exatamente onde terminava um e começava o outro. Pessoas foram atiradas de janelas, linchadas em vielas, torturadas e espoliadas de todas as formas possíveis, massacradas em nome de causas que mudavam a cada semana. Crimes hediondos bateram novos recordes diariamente e o 4º nível, já condenado, finalmente alcançou o verdadeiro inferno. O próprio diabo em pessoa agora caminhava entre os homens, sobretudo preto, olhos cor de sangue e longos cabelos escuros, um indivíduo que borrou a linha entre mito e realidade, um assassino imparável, perturbado e descontrolado, tornado super-herói, o único super-herói que esta cidade nefasta poderia parir, o diabo de New City. Por um breve período, muitos acreditaram na causa. Civis protegeram a facção, denunciaram alvos, esconderam armas e corpos. O caos foi confundido com libertação, e o ódio ganhou o verniz de virtude. Mas como toda chama alimentada por ressentimento, o incêndio fugiu do controle. O inimigo deixou de ser externo. Qualquer um podia ser culpado, qualquer um podia cair. Os justiceiros se embriagaram com um senso de superioridade e moralismo. Sua sede por sangue caiu sobre a própria população, que supostamente estavam liberando. O que era para ser uma revolução de libertação se tornou o inferno na terra. Então, a lenda diz que o homem terminou em um hospital clandestino, deitado em uma sala suja, fedendo a sangue, mofo e desespero. Com lágrimas nos olhos e um peso insuportável no coração, assistiu pela janela, em seu leito de morte, ao resultado de sua revolta. A cidade que prometera salvar de si mesma ardia em chamas, uma pintura grotesca do sofrimento humano, um inferno sobre a terra. Ali, sozinho, perdido pela insanidade, ele finalmente compreendeu o que sempre negara. Ele não era melhor do que aqueles que combateu, e se de algum lugar sua filha e esposa o pudessem ver,
estariam sentindo pena e nojo. Alguns dizem que ele tentou rezar, outros afirmam que apenas riu, um riso fraco e quebrado, ao perceber que havia se tornado exatamente aquilo que juraram destruir. Sozinho, seus colegas mortos, assassinados ou desaparecidos, o próprio diabo lhe havia virado as costas. Foi assim que aquele que iniciou a maior rebelião que o mundo já viu terminou. Arrependido, chorando, insano, perdido, maldito.